Olha, eu acho que a Janja, ela passa muitas vezes do limite. É livre para todos, mas ela tem que passar pelo sistema normal, que qualquer um de nós passou. Aliás, eu até faço o convite para gastos que os bolsonaristas apresentam da primeira-dama Janja, de que eles calculam. Ela se porta como se ela tivesse legitimidade política. Se a Janja quer ter representatividade política e não... Caroline de Tone e Sami Bonfim na Globo News debatem sobre o papel da primeira-dama. O clima ficou tenso em alguns momentos. Olha, eu acho que a Janja, ela passa muitas vezes do limite. Ela foi inoportuna na viagem da China. Muitos membros da comitiva falaram que não era o momento de falas e ela criou esse momento para falar sobre um tema que é extremamente delicado, que é a regulamentação das redes sociais. Ela se porta como se ela tivesse legitimidade política. Se a Janja quer ter representatividade política e não o papel de primeira-dama, que pode ser exercido de outra forma, como trabalhos voluntários, esse papel simbólico, ela tem que se candidatar, se eleger e aí sim adquirir direitos políticos de representatividade. Agora, o que a gente vê é que a Janja tem muitos papéis inadequados. Então, por exemplo, ela se porta de uma forma inadequada, ela gasta o dinheiro público excessivamente em viagens internacionais. Eu mesma já fiz requerimentos de informação na viagem de Roma, na viagem de Paris, porque ela tem uma espécie de gabinete paralelo, ela nem é autoridade pública e ela tem 12 assessores, um gabinete com gastos, viagens internacionais milionárias, hotéis de luxo, é um esbanjar do dinheiro público e não quer se submeter à transparência, porque eles não prestam informações do que ela está usando de recurso público. E eu entendo que sim, deve ter transparência, moralidade e, sobretudo, ela entender que muitas vezes ela dá opinião como se ela fosse o próprio presidente da República e ela tem que entender o lugar dela. Ou seja, quer fazer esse papel, se candidate, se eleja para ir ter essa legitimidade. Deputada? Eu acho que a gente está historicamente acostumado a ver as mulheres, mesmo as primeiras damas, num espaço ou de subordinação ou de um elemento quase que decorativo. Então, qual é o papel que a primeira-dama costumava ter até algum tempo atrás? De trabalhos públicos, organização de festas, trabalhos de assistência. Acho que a gente está pouco acostumado a ver as mulheres, sejam elas na política ou fora delas, se colocando, opinando, contribuindo. E eu não tenho dúvida que esse é o primeiro estranhamento que se tem com a figura da Janja. Porque, diferentemente do que se comportou Michele Bolsonaro, por exemplo, ao longo do governo, do antigo governo, ou mesmo da Marcela Temer, que inclusive foi retratada certa vez como bela recatada do lar, a Janja não se coloca nessa posição. E eu acho que aqui é menos uma discussão do que ela opinou ou não, porque eu acho que podem ter diferentes interpretações, alguém pode concordar, discordar. Mas, sem dúvida, a abordagem que se faz sobre a Janja, ela é mais indisposta, é mais ríspida pelo fato dela se colocar, dela não aceitar uma condição de primeira-dama meramente decorativa. Eu acredito que essa definição feita pela AGU, ela é importante porque pode tirar também, dirimir qualquer tipo de dúvida de se ela estaria extrapolando a função dela ou não, o que compete a ela fazer ou não. Agora, cabe, dentro daquilo que foi redigido, que se tenha ali, que não se extrapole aquilo que está sendo explicitado pelo próprio governo. Mas desconsiderá-la pelo fato dela ser uma primeira-dama, ou seja, não pode emitir opinião política, eu não coaduno com essa visão, porque eu acho que as mulheres aprenderam e cada vez mais têm vontade de opinar sobre os assuntos. E, inevitavelmente, ela acaba contribuindo para as opiniões do presidente Lula. Bom, eles são um casal, devem debater política o tempo inteiro. Ela, como uma militante do PT, deve debater política o tempo inteiro. Eu acho que isso é natural. Gente, eu quero contrapor isso aqui, porque esse papel que eu tenho em mãos é justamente essa instrução normativa da AGU. Foi preciso que a Advocacia Geral da União emitisse uma instrução normativa número 94, agora de abril, justamente para delimitar o papel da primeira-dama, porque realmente está havendo crítica dentro do próprio governo. É ministro se queixando, é pessoas da comitiva se queixando, são excessos que ela está cometendo, com certeza. E aqui eu vou dar outros exemplos, outros números e comparar com outras primeiras-damas. Então, o AGU teve que falar aqui que o papel dela é representativo simbólico, que ela não pode, não autoriza compromissos formais oficiais, ou seja, ela não tem representação política. Se ela quer esses direitos, ela tem que passar pelo escrutínio público, que eu, deputada Sâmia, passou, e que qualquer pessoa que quer exercer um papel político deve exercer. E aqui eu vou colocar um pouco, então acompanhem essa normativa para vocês terem noção. E eu vou colocar aqui dados oficiais. Se você, por exemplo, for pegar o programa que ela lançou, a Aliança Global contra a Fome e a Pobreza. Eu quero que vocês digam os números de pessoas atendidas, quantos milhões arrecadados, quantos
milhões de pessoas atendidas e comparar com o trabalho que a Michele Bolsonaro fez, por exemplo. A Michele Bolsonaro fez o programa Pátria Voluntária. Eu tenho aqui o programa Pátria Voluntária. São 300 folhas de prestação de contas. Foram 4 milhões de pessoas atendidas, 10 milhões de reais de dinheiro privado destinados a pessoas carentes, mais de 20 mil toneladas de alimentos destinados, ou seja, e distribuídos. Então, eu queria saber o que a Janja tem feito, além de utilizar esse programa da Aliança Global contra a Fome e a Pobreza como justificativa para fazer viagens internacionais com uma equipe gigante, com um gabinete paralelo, que isso nem tem previsão legal, isso fere a moralidade, isso fere os princípios da administração pública, para ficar em hotel de luxo fazendo gastança. E vou dar um exemplo. Pega o Palácio da Alvorada. Quando você fala em Palácio da Alvorada, Michele Bolsonaro, o que me faz lembrar? Ela fazia eventos para receber crianças carentes, para receber mulheres, mães solos de pessoas portadoras de deficiência. E fazia eventos para aqueles que mais precisam, para os invisíveis. E agora, quando você pega Janja e Alvorada, o que notícias que você tem? É querendo colocar com reformas imóveis de luxo. Já se gastou, gente, no Palácio da Alvorada, 26 milhões de reais. Isso, inclusive, fere a lei de licitações. Se você pegar o artigo 20 da lei de licitações, diz lá que é proibido gastar dinheiro público com itens de luxo. O que o Lula fez para atender os caprichos da Janja, com todo respeito? Sou mulher e tenho local de fala para falar. Ele criou uma instrução normativa para regulamentar o artigo 20 que proíbe itens de luxo para o erário público, para que ela pudesse gastar 26 milhões. E aí você pega e você vê, um tapete de 114 mil reais, 42 mil reais para uma cama, são 200 mil em cortinas. Aí você vai ver, por exemplo, você poderia, Samia, você que é no movimento pela moradia dos pobres, pega esses 26 milhões de reais e compra moradia. Se você converter em casas populares, a 75 mil reais, você consegue mais de 300 moradias. Se você pegar a realidade dos pobres que eles dizem representar, 90% da população brasileira, são 40 milhões de pessoas, não tem casa própria. Então, que exemplo é esse que o pai dos pobres e sua esposa estão dando para aqueles que mais precisam? É justamente o contrário, é a hipocrisia. Por isso que eu estou aqui, para justamente criticar esse tipo de postura que não condiz com uma primeira-dama que deve servir de exemplo. Eu vou passar a palavra para a senhora comentar isso, deputada Samia, mas queria só pegar um ponto que a deputada falou que eu acho bastante relevante, que é entender o papel atual da primeira-dama, porque não existe uma dose de machismo na avaliação da senhora, ou até um olhar mais antigo do que se espera de uma mulher do lado de um presidente da República. Ela não deve falar sobre a política, ela não deve agir dessa maneira. Talvez não exista aí uma dose, talvez de uma visão ultrapassada sobre o que é a função de uma mulher? Não, porque eu poderia pegar, por exemplo, os nossos maridos. No caso, o marido da Samia é a deputada federal. Eu poderia, em vez de eu usar a tribuna, chamar meu marido para usar a tribuna no meu lugar. Chamar meu marido para atender no meu gabinete. Isso é ilegal, isso não tem previsão legal. A pessoa precisa saber as regras de etiqueta, regras de sociedade, regras de civilidade. Quem elegeu a pessoa para exercer o papel elegeu o presidente, não elegeu a primeira-dama. Se ela quer ter esses direitos, ela pode ter. Está aberto, está livre para todos. Mas ela tem que passar pelo sistema normal, que qualquer um de nós passou. Aliás, eu até faço o convite para Janja. Janja, se candidate. Você tem plenas condições de se eleger e assim poder exercer esse papel. Mas está ficando feio. Tem gente dentro do próprio governo reclamando. Ela interfere na reunião com ministros. Ela quer mandar mais que o Lula. Isso é vergonhoso. Ela não foi eleita para isso. Ela tem que saber o papel dela. E isso não se trata de machismo, isso se trata de saber o seu papel. As regras são claras. A AGU precisou editar uma medida para colocar limite, porque realmente a coisa saiu do controle. Quero ouvir a senhora, então, sobre isso, sobre os dados que ela apresenta de gastos e também colocar essa questão do machismo, porque muita gente interpreta que no caso em tela, no caso concreto da viagem para a China, não seria um episódio de machismo, seria um episódio de o que ela falou, se ajuda ou não o Brasil naquele momento, não é o fato dela falar. Então, essa discussão sobre se escorar num eventual machismo, mas com a realidade de não ter o cargo político para falar, como é que a senhora enxerga? Bom, primeiro que eu discordo de que a primeira-dama ou esposas de presidentes ou de políticos devam se conter a um papel que é meramente decorativo. Eu não acredito que a AGU tenha feito essa normatização para reprimir a Janja. Pelo contrário, é justamente para evitar que se tenha questionamentos sobre o que se pode e o que não se pode fazer, que é o que a oposição faz de forma constante. E eu vejo uma contradição forte nesse questionamento à Janja, porque é tão evidente que hoje, por exemplo, o PL do Jair Bolsonaro busca catapultar a figura da Michele, muito provavelmente como um novo nome presidenciável. A gente sabe que essa discussão vem sendo feita. Então, sim, acreditam no ativo político e na capacidade que uma mulher
Pode ter socialmente. Não seria ela, muito possivelmente, uma nova candidata se ela não tivesse tido o papel de destaque que teve junto com o Bolsonaro. Então é absolutamente contraditório, ou seja, a Janja não pode participar politicamente. Mas por que raios a Michele Bolsonaro poderia? E eu queria lembrar a deputada que citou algumas manchetes, mas tiveram manchetes importantíssimas sobre a Michele Bolsonaro que a deputada se esqueceu. Por exemplo, quando ela foi identificada como quem recebia os cheques da rachadinha do gabinete do Flávio Bolsonaro. Ou então, quando o Mauro Cid sacava dinheiro na boca do caixa para pagar o cartão, os gastos esbanjados da senhora Michele Bolsonaro. Ou mesmo quando ela se silenciou, porque poderia ter feito uma reprimenda pública às declarações do Bolsonaro, quando ele criticou, chamou a esposa do ex-presidente da França, Macron, de feia, ou quando ele tratou das meninas venezuelanas aqui em Brasília como se fosse, pintou um clima. Assisti uma entrevista da Janja esses dias que disse, quando meu marido faz declarações machistas, debato com ele. Ela se diferenciou e cobrou ele publicamente. A Michele, muito pelo contrário, se colocou na posição de bela recatada do lar, nunca se diferenciou do Bolsonaro e, ao contrário, reforça o machismo. Então, existe uma contradição. O problema talvez seja que os bolsonaristas não aceitem que as mulheres não são mais submissas, que se querem se colocar na política. E aí dizem, bom, que se candidate. Estimulam muito que as mulheres sejam candidatas, mas é fundamental respeitar as regras que garantem mais possibilidade para as mulheres serem candidatas. Porque na primeira oportunidade, votam um projeto que anistia os partidos políticos, por exemplo, que não cumpriram com a cota de tempo de TV e de financiamento de candidaturas femininas. Fraudam. Colocam candidatas laranjas. Bom, vá lá, a mulher se candidate. Mas na hora que é para garantir as condições reais de disputa, de fato, não vão até as últimas consequências. Então, é um discurso contraditório e também um discurso oportunista. Mas as mulheres aprenderam a se colocar e, apesar disso, estão indo além, estão galgando seus espaços e cobrando, inclusive, uma fiscalização para que essas leis possam ser, de fato, garantidas para a nossa participação política. Esses dados que a deputada trouxe, a senhora quer comentar sobre transparência, gastos, etc.? Eu vi uma daquelas checagens de fatos feita pelo jornal Estadão a respeito desses gastos que os bolsonaristas apresentam da primeira-dama Janja, de que eles calculam os gastos de toda a comitiva do Lula, de todos os eventos, inclusive de reformas estruturais do Palácio, como se fossem gastos individuais da Janja, e não como se dissessem respeito ao modelo como o governo funciona. Isso, no meu ponto de vista, também é uma lógica machista. Afinal de contas, se está gastando, se tem estrutura, se tem reforma, quem seria se não uma primeira-dama? Ora, isso é uma política de governo, isso é uma decisão da totalidade do governo. É também uma visão distorcida sobre qual é o papel da mulher, atribuir somente a ela. Eu acho engraçado porque quando a Michele levou seus móveis próprios para o Palácio, para não gastar o dinheiro público com supérfluos, e quando ela retirou seus móveis, a Janja acusou de roubo. E a Michele Bolsonaro ganhou uma indenização de R$15 mil na justiça, porque a Janja mentiu. E a Janja mal se apropria lá do Palácio e já gasta 26 milhões numa reforma de casa com móveis luxuosos. Não é pouco dinheiro. Dá para fazer muita coisa pela fome, dá para fazer muita coisa pelos brasileiros. Então, esse reconhecimento da Michele hoje como uma potencial liderança para a presidência da República vem desses números, desse relatório que eu falei de 300 folhas, onde ela, voluntariamente, no papel de uma primeira-dama, engajada com causas sociais nobres da sociedade, trazendo visibilidade a pessoas invisíveis na sociedade, ela fez um trabalho espetacular e ela está se distinguindo. E quero rebater essas acusações da Sâmia com relação a Michele Bolsonaro, porque são todas investigações que nenhuma teve condenação, ou seja, são todas especulações contra a família Bolsonaro, mas nenhum não foi acusado de matar, de roubar, de corromper, não teve nenhuma condenação transitada em julgado. Então é a forma que eles têm de tentar denegrir a imagem do presidente Bolsonaro, que inclusive está inelegível sem ter cometido crime algum. Ou seja, é a perseguição pelo fato de ser de direita. Mas as mulheres têm o reconhecimento, ao contrário do que diz a deputada Sâmia, eu, por exemplo, sou líder da minoria. Temos a liderança do partido, a liderança da oposição e a liderança da minoria. E tanto o presidente Valdemar quanto o presidente Bolsonaro estavam disputando com 6 homens dentro do partido. Fizeram questão que fosse uma mulher. Ou seja, eu me sinto extremamente valorizada dentro do meu partido
um partido conservador. Eu sou a deputada mais votada da história de Santa Catarina, com uma pauta conservadora, ou seja, e a maioria dos meus eleitores, segundo estatísticas, são homens. Ou seja, eles votam em mim não pelo fato de eu ser mulher, mas pelas ideias que eu defendo. É por isso que a gente eu não percebo esse tipo de discriminação, porque eu me dou respeito e eu acabo recebendo esse respeito em troca. Tanto que nunca sofri qualquer tipo de violência política contra a mulher, como muitas falam, porque justamente eu me imponho respeito e assim sou respeitada.